muita alegria chegamos até vocês com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Nós realizamos este culto também em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Que esse nosso Deus Trino e Todo-Poderoso esteja aí com você, com vocês, e que Ele possa derramar sobre o coração de cada um a sua paz, e que Ele permita que esse tempo seja também um tempo de reflexão, de aprendizado, de crescimento na palavra. Eu quero saudar a todos vocês com as palavras bíblicas que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, onde nós lemos: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Maranata, amém. Vem, Senhor Jesus. O Apocalipse, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um livro de terror, mas é uma carta de esperança. É uma carta que nos afirma que no final, ao final da história, existe um trono. Sentado neste trono está o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. E a promessa preciosa que está aqui nessa palavra, nesse versículo com o qual começamos este culto, é a promessa de que Jesus Cristo retornará. E assim, meus caros, como cumpriu todas as demais promessas que Ele fez na palavra, eu creio que essa também será cumprida. Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa oração, a nossa esperança, a nossa firme expectativa. Creiamos que o Senhor Jesus voltará para habitar com aqueles que lhe entregaram, lhe confiaram as suas vidas. E que, enquanto esperamos, possamos ser instrumentos de amor, de graça, de bênção, de transformação neste mundo. Que a minha vida, que a tua vida faça diferença. Que possamos ser propagadores do amor, da graça e da bondade de Jesus. Que por meio da nossa palavra, do nosso testemunho, da nossa vida, pessoas também entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus. Então eu desejo um abençoado tempo de culto para todos, que Ele possa fortalecer-nos na fé e nos motivar na esperança. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, nós queremos Te louvar e Te agradecer por essa preciosa promessa. Que nós creiamos nela de todo o nosso coração, que não duvidemos, mas confiemos, e que durante esse tempo de reflexão Tu também possas fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa esperança, que possamos de fato aguardar com expectativa o reencontro ou o encontro contigo. Em nome de Jesus, amém. Imploramos piedade.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam nesse momento de reflexão da sua palavra, meu irmão, minha irmã. Palavra prevista para esse domingo é a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 21, onde nós lemos assim a partir do versículo 5. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar? Quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos, epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei as palavras de sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Queridos, essa é uma palavra apocalíptica, uma palavra em que Jesus fala dos sinais que virão antes do fim dos tempos. E essa palavra, proferida por Jesus há cerca de 2000 anos, quando nós ouvimos a sua leitura, temos a impressão que é uma palavra extremamente atual. Pois Jesus fala de guerras, nações se levantando contra nações, tremores de terra, epidemias, o Evangelho sendo pregado, porque nunca o Evangelho chegou a tantos lugares como atualmente, a povos por vezes isolados, graças ao belo trabalho que as sociedades bíblicas de todo o Brasil têm feito de tradução da palavra de Deus na língua desses povos. Enfim, são muitos os sinais. Sinais esses que aos poucos começam a aparecer, anunciando que o fim dos tempos, como diz Jesus, ainda não chegou. Em outra palavra, Jesus disse que isso é como se fosse o início das dores do parto, que está se iniciando. Cristãos sendo perseguidos, talvez nós, por termos uma liberdade religiosa assegurada na Constituição, não sentimos isso, mas milhares e milhares de cristãos ao longo do mundo são perseguidos por causa da sua fé, presos, mortos. Países em que, diferente de nós, os cristãos se reúnem trancafiados, com portas fechadas, em porões, temendo que no meio do culto, a qualquer momento, o mesmo possa ser invadido por autoridades que irão prendê-los. Mas o que eu quero destacar, queridos, é que Jesus diz: olha, fiquem firmes, porque assim vocês serão salvos. Ficar firme. Acho que esse é o grande desafio em meio à nossa vida,
Em meio às provações, em meio às perseguições, é permanecer firme. Certa vez um pregador disse o seguinte: a questão não é como você começa a sua vida, e sim como você termina. A questão não é como você começa a sua vida, e sim como você termina. Pois muitas pessoas que um dia já foram cristãs, que um dia já creram em Jesus, que um dia já viveram a sua fé em alguma comunidade cristã, atualmente simplesmente não creem mais, não vivem mais essa fé. Isso é algo semelhante a um corredor, um maratonista que começa a corrida em primeiro lugar. E aí ele corre vários quilômetros em primeiro lugar, ou talvez corre a maior parte da corrida em primeiro lugar, mas chega num momento que simplesmente ele perde o ânimo, perde o fôlego e desiste. Ou seja, de nada adiantaram aqueles vários quilômetros que ele correu na frente, se ele não permanecer firme, correndo em primeiro lugar até o fim para alcançar a linha de chegada, a vitória. E é assim em relação à salvação, em relação à fé. Por isso que Jesus diz: fiquem firmes. Na Apocalipse, Jesus vai dizer: sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida eterna. Ou seja, o grande desafio, queridos, é permanecermos firmes em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio às provações. Fazer como nos orienta o apóstolo Paulo, onde ele diz: olha, eu corro a corrida da fé proposta para mim, com os olhos fitos no alvo, na linha de chegada que é Jesus. E lá no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, completei a carreira da fé. Que a exemplo de Paulo nós possamos combater o bom combate, que a exemplo de Paulo possamos correr essa corrida da fé proposta para nós com os olhos fitos na chegada, no alvo que é Jesus, para que assim possamos herdar a coroa da vida eterna, sermos vencedores diante da morte, pois em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final.
eu te convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, nosso Pai querido, Tu és o Deus que fala conosco, o Deus vivo que se comunica e, mais uma vez, Tu falaste conosco por meio da palavra anunciada em mais um culto de vídeo. Senhor, nós nos aproximamos do final do ano eclesiástico e somos lembrados também da nossa finitude, do final de nossas vidas e também do final dos tempos com a volta de Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos pessoas vigilantes, atentas, praticantes do amor e da solidariedade, vigilantes na fé e na esperança viva em Ti. Esperança de que um dia todo o mal, a morte, sofrimento e dor terão um fim. Esperança de sermos acolhidos em Teus braços, Senhor Jesus. Recomendamos a Ti, Senhor, que guardes as pessoas aflitas e desesperadas, que elas tenham esperança. Consola os enlutados, fortalece as pessoas doentes. Abençoa o nosso país, Senhor, para que haja um tempo de pacificação e de trabalho conjunto por um país melhor. Abençoa todos os pregadores do Evangelho, para que a Tua palavra seja anunciada com ânimo e coragem. Abençoa os líderes das nossas comunidades, presbitérios e todos os membros. Assim te rendemos graças. Em nome de Cristo que nos ensinou a orar em conjunto, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Por fim, eu desejo a bênção de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante a sua face sobre ti e te dê a sua paz. Amém. Obrigado por tua companhia em mais um culto de vídeo. Até semana que vem. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção,